Depois de 36 dias hospedados em um hotel de luxo, o presidente Lula e a primeira-dama Janja se mudaram ontem para o Palácio da Alvorada. O casal não queria ficar no local enquanto não fosse reformado por causa de uma suposta depredação da residência oficial da presidência durante a estada da família Bolsonaro. Até o dia 18 de janeiro, o governo anunciou ter gasto mais de R$215 mil com a hospedagem do presidente e da primeira-dama no hotel. Silvio Navarro, a gente entrou em contato, perguntou se houve realmente uma reforma, porque a gente lembra que Lula disse que só se mudaria se houvesse uma reforma no Palácio da Alvorada. Em nota, o Ministério da Casa Civil informou que, abre aspas, o Palácio da Alvorada passou por serviço de manutenção predial que compreende a recuperação de piso, paredes, parte elétrica. Foi realizado o trabalho de manutenção para tornar o Palácio da Alvorada habitável e em condições de receber o presidente da República e a primeira-dama, fecha aspas. Essa foi uma nota oficial do Ministério da Casa Civil. Teve licitação? Essa é a grande pergunta. Quem fez a reforma? Porque sempre que se fala em reforma e imóveis relacionados ao presidente Lula, isso remete a um passado um pouco sombrio, eu diria. Paula, a questão aí é a seguinte: o quanto a primeira-dama Janja é midiática, o quanto ela quer aparecer e o quanto ela pensa que é uma espécie de Evita Peron brasileira. Então ela abre as portas do palácio para uma emissora de televisão. Quem ligou a televisão ali até teve a impressão de que não se tratava de um produto jornalístico, mas sim de um Extreme Makeover ou algum programa da GNT ou de outros canais a cabo, de reforma rápida, de decoração. E não é disso que se trata, né? Aquilo é um palácio que pertence ao povo brasileiro. O problema é que o PT, sempre que chega ao poder, trata aquilo que é do Estado como se fosse seu. Um Brasil para chamar de seu. Em 2004, a Marisa Letícia, então primeira-dama, ela plantou uma estrela vermelha no jardim do Palácio da Alvorada, com flores, vista de cima, né? Fotógrafos da parte aérea, colocando uma estrela do PT num palácio que é do governo, que é do Estado, que é do povo. Então a questão é sempre essa: eles tratam a coisa pública como se fosse deles. Todo mundo sabe que quando o Lula deixou o Palácio do Planalto, né, na eleição da Dilma, muito daquilo que foi levado ali do Palácio do Planalto era porque ele tratava as dependências da residência oficial como se fosse a casa dele e da dona Marisa Letícia, né? Tanto em objetos que ele disse que ganhou e que foram parar no Instituto Lula, depois foram parar em outros lugares que a Lava Jato bateu a porta e descobriu caminhos tortuosos. O resumo é esse, Paula: eles tratam a coisa pública como se fosse deles. Ontem, durante a posse de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, Lula deu um jeito de incluir a Alvorada como um dos alvos dos atos de 8 de janeiro. Vamos acompanhar. Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Suprema Corte, no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país. Augusto Nunes, ajuda a traduzir aqui. Quer dizer que os manifestantes invadiram o Palácio da Alvorada no dia 8 de janeiro? Invadiram o Palácio da Alvorada e um certo tribunal, que ele não identifica, né? Porque ele fala que invadiram o Supremo e depois entra um tribunal. Não sei se ele considera o Palácio do Planalto também um tribunal ou qualquer outro palácio do governo, porque não falta bandido para você colocar dentro, né? Então, bandido para tribunal, falta tribunal. Bandido não. Vamos lá. O Lula realmente é aquele tipo de novo rico que, quando ascende socialmente, fica exigente. Ele passou mais de 500 dias, quase 600, na cadeia. O casal, agora tão exigente, noivou na cadeia. E não se queixou das dependências ali que eles usavam. Agora, a Janja leva uma repórter para dizer que estava inabitável o Palácio da Alvorada. Se estava inabitável
e segundo o Lula foi depredado, como é que eles já conseguiram, se isso aconteceu em 8 de janeiro, como é que eles já conseguiram mudar para lá? Bom, o Silvio falou muito bem, houve licitação, isso é fundamental. Tem que haver, é obrigatória. Mas quem realizou esse tipo de trabalho? Aliás, antes de mais nada, é preciso traduzir essa nota sobre o que foi feito. Eu não entendi nada. É, porque eles não falam em reforma, Augusto, eles falam de serviço de manutenção predial. Serviço de manutenção predial deve ter havido também naquela cozinha lá do triplex do Guarujá, né? Outra, como é que é? Manutenção da piscina lá, que tinha, como é que é? Barquinho. Pedalinho, aquelas coisas. É sempre assim. Desta vez não foi nenhum dono de empreiteira acompanhando aí a primeira-dama, por enquanto. Bom, o que foi feito? Mas que empresa realizou? A lei é claríssima. Não se pode mexer no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada e outros prédios tombados pelo patrimônio histórico de jeito nenhum, sem a presença, primeiro, sem licitação, segundo, sem a contratação de uma empresa especializada que tem que ser examinada, tem que ter o currículo ali, o portfólio examinado por outros órgãos que entendem disso. O Lula não faz a menor ideia, né, de por que o palácio foi tombado. Ele acha que tombar é tombar mesmo, como ontem tombou aí o nosso ministro da Justiça em 2017. Né? Agora é o seguinte, é fundamental examinar também o significado da expressão os ricos. Primeiro, essa é clara, ele está dizendo que os ricos é que depredaram os prédios, as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. E o que ele quer dizer com essa? Os pobres ainda vão se cansar e vão querer resolver o problema. Ele está incitando a violência, está pregando a violência, está achando que os pobres vão quebrar tudo. O que ele está dizendo que não deve ser apurado pelos defensores da democracia que estão no Supremo? Precisa ouvir o Lula. Ou precisa fazer o que se fez nos últimos anos com todo mundo. O ministro Alexandre de Moraes devia dar o prazo aí de 24 horas para ele explicar o que quis dizer com essa declaração. Vale rever a entrevista em 11 de janeiro em que Lula disse que não tinha uma casa para morar com Janja. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar o país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar. Ou seja, tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. E aí, Augusto? Foi clandestino no sítio de Atibaia, por exemplo. Né? Se um amigo ofereceu, tem sempre amigo oferecendo. Agora, é o seguinte, como não demorou 90 dias, não houve licitação. Isso é crime. Isso é crime. Segundo, um cara que, de novo, passou esse tempo todo na cadeia, né? Aparentemente bem, porque noivou com a Janja, namorava, recebia visitas, etc. Agora não basta uma suíte presidencial de hotel. É por isso, essa é uma das coisas que justificam a pressa com que ele enriqueceu. O Paulo, vamos fazer o dever de casa, né? Nós vamos fazer um pedido, ao Palácio do Planalto, via Secretaria de Imprensa, com base na Lei de Acesso à Informação. Nós queremos saber os itens que foram adquiridos, a nota fiscal sem licitação, ou ele vai colocar em sigilo? Uai, seu app de vídeos curtos.